você serviu ao Brasil, passou anos sob o sol, sob a pressão, sob o peso de uma farda. E hoje, na reserva, com uma doença grave, um laudo médico na mão descobre que tem direito à isenção do imposto de renda. Que alívio, não é? Mas aí vem o susto. O juiz ou a Receita Federal questionam o laudo. O auditor levanta a sobrancelha. O juiz insinua que há irregularidades. E por quê? Porque o médico perito que assinou o documento mora em outro estado? Sério? Isso é absurdo. E hoje eu vou provar, com a lei na mão, porque essa postura está completamente equivocada. E o que a telemedicina tem a ver com o seu direito? Fica até o final desse vídeo, porque você vai descobrir 3 coisas que podem mudar completamente a sua situação. Primeiro, como funciona na prática a perícia médica por telemedicina para comprovação de doenças graves e por que ela é tão eficaz quanto uma consulta presencial quando feita corretamente. Muita gente não entende esse processo e acaba achando que o laudo é fraco. Não é. E eu vou te mostrar exatamente como o médico perito trabalha à distância, com seriedade e o mesmo rigor técnico. O segundo ponto é qual a legislação que ampara a telemedicina no Brasil hoje e que dá total respaldo jurídico ao laudo emitido por um médico que está em uma cidade ou estado diferente do paciente. Tem a resolução do CFM, tem lei federal, tem jurisprudência do STJ. Você precisa saber disso para se defender. O terceiro ponto é por que a postura de alguns auditores da Receita Federal e também de certos juízes ao questionar laudos periciais emitidos por telemedicina é, no mínimo, tecnicamente equivocada. E como essa conduta pode estar prejudicando o militar da reserva que já tem o direito garantido por lei. Eu vou tratar esse tema com o respeito que ele merece, mas sem papas na língua, tá? Bem-vindo ao canal. Aqui a gente fala de direito dos militares, isenções tributárias e tudo que envolve o militar da reserva e o reformado que merece receber o que a lei garante. E se você ainda não está inscrito no canal, já vou pedir para você fazer isso agora, porque o conteúdo que produzimos aqui é direto ao ponto, baseado na legislação vigente e pensado para quem realmente precisa de informação de qualidade e sem enrolação. Se inscreva agora no canal e ative o sininho. Toda semana tem conteúdo novo sobre direito dos militares da reserva, isenção do imposto de renda, restituição, telemedicina, laudos periciais e muito mais. Não deixe nenhum vídeo passar. Agora, bora para o que realmente importa? Prepara o caderno, porque o que vem agora pode valer muito dinheiro para você. O que é a isenção do imposto de renda para o militar da reserva e quem tem direito? Via de regra, somente os militares da reserva remunerada, reformados ou pensionistas têm direito à isenção do imposto de renda desde que tenham alguma doença grave ou tenham sofrido algum tipo de acidente no trabalho, gerando incapacidade. Parece simples, mas há uma série de detalhes que fazem toda a diferença na prática. A isenção do imposto de renda para militares reformados e funcionários civis aposentados está previsto na Lei 7.713 de 88, na Lei 8.541 de 92 e também na Lei 11.052 de 2004. Essas leis estabelecem um rol específico de doenças que garante esse benefício à isenção. As doenças graves elencadas na legislação federal incluem AIDS, alienação mental, cardiopatia grave, cegueira, contaminação por radiação, doença de Parkinson, esclerose múltipla, hanseníase, nefropatia grave, hepatopatia grave, neoplasia maligna, paralisia irreversível e incapacitante e também tuberculose ativa. Mas tem um ponto importantíssimo que muita gente não sabe, que para o militar ser isento desse tributo, a condição de saúde não precisa necessariamente ter sido diagnosticada antes da transferência para a reserva remunerada, reforma ou pensão.
E tem mais, o direito à isenção do imposto de renda, ele retroage à data do diagnóstico da doença, não da incapacidade. Então, para ter direito à isenção, não é necessário que a doença cause incapacidade, basta que tenha sido diagnosticado. Isso significa que se você foi diagnosticado há 3 anos e só agora descobriu que tem direito à isenção, o que pagou e que pode recuperar o que pagou indevidamente. Em qualquer um desses benefícios, é possível sim solicitar a restituição retroativa dos impostos recolhidos de forma indevida até os últimos 5 anos. Então, o papel fundamental do laudo pericial e como ele é obtido, tá? Eu vou te explicar nesse momento. Para garantir a isenção, é necessário comprovar a doença. O militar deve ter um laudo pericial emitido por um serviço médico oficial, militar ou civil que ateste essa moléstia grave. Sua data de início também o CID, Classificação Internacional de Doenças. O laudo para a isenção do imposto de renda, ele é um documento de natureza técnico-pericial, voltado a demonstrar que determinado rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão devem ser tratados como isentos por conta da doença grave e não como tributáveis. Não se confunde com atestado simples, porque exige descrição clínica suficiente em referência ao CID, análise sobre irreversibilidade, quando foi cabível, menção expressa de que... Bom, vários detalhes técnicos. Agora, então, preste atenção. O médico perito, ele não é o médico que vai tratar o nosso paciente. Ele tem uma função específica aqui no caso: avaliar documentos, exames e relatórios para emitir uma conclusão técnica. Entendeu a diferença? O relatório assistencial é produzido pelo médico que trata o paciente e costuma ter linguagem clínica. O laudo pericial tem foco avaliativo para um fim específico. A ótima prática aqui é solicitar que o médico assistente faça um relatório robusto e levá-lo à perícia oficial, onde será convertido em conclusão pericial com formato apropriado para a fonte pagadora e também para a Receita Federal. Se você está curtindo esse conteúdo até aqui, deixa o like agora. Isso ajuda o canal a crescer e a levar essa informação para mais militares que precisam dela. Vamos falar de telemedicina? O que diz a lei e por que ela é legítima? Chegamos a um ponto central desse vídeo. A telemedicina não é novidade para ninguém, não é improviso e definitivamente não é fraude, ela é lei. A regulamentação mais recente está dentro da Resolução 2314, agora de 2022, publicada no Diário Oficial da União. E essa resolução define a telemedicina como o exercício da medicina mediado por tecnologias digitais de informação e de comunicação para fins de assistência, educação, pesquisa, prevenção de doenças e também lesões, gestão de promoção e também da saúde. A telemedicina em tempo real, online, síncrona ou offline assíncrona, por multimeios de tecnologia, é permitido dentro do território nacional. Sim, isso inclui a teleconsulta, o telediagnóstico e diversas outras modalidades regulamentadas nas referidas leis. Especificamente sobre o telediagnóstico, que é o que mais interessa no contexto dos nossos laudos periciais, o telediagnóstico é um ato médico à distância geográfica e também atemporal com transmissão de gráficos, imagens, dados de emissão de laudo ou parecer por médico, um registro de qualificação da especialidade na área relacionada ao procedimento. Então, olha só o que isso significa na prática. Um médico perito, regularmente inscrito no CRM, com especialização reconhecida, pode sim analisar exames, laudos anteriores, relatórios de outros médicos, histórico clínico completo e ainda assim realizar uma teleconsulta com o paciente para confirmar essas informações. Simples. Esse é um processo tecnicamente rigoroso, documentado, rastreável e completamente legal. Não existe nenhum elemento de irregularidade aí. Em 2024, foram realizadas cerca de, 3 milhões de consultas online pela plataforma Doctoralia, cerca de 57% a mais do que 2023. E a telemedicina não é uma prática marginal, é uma realidade consolidada, com crescimento expressivo
e respaldo técnico, regulamentação federal. A postura equivocada de auditores e juízes é um problema real. Então, compartilhe esse vídeo agora com algum militar da reserva que você conhece. A informação que tem aqui precisa chegar para quem precisa, porque o que vou falar aqui agora é muito sério. Existe uma postura que temos visto com certa frequência. Auditores da Receita Federal e, em alguns casos, magistrados que estão questionando ou até insinuam conduta fraudulenta quando o laudo pericial foi emitido por um médico residente numa cidade ou estado diferente do paciente. A justificativa não dita às claras é de que como um médico de um estado pode avaliar alguém sem nunca ter estado na mesma sala? A resposta é simples. Da mesma forma que um radiologista de São Paulo lê uma ressonância magnética feita em Belém do Pará. Da mesma forma que um cardiologista do Rio de Janeiro analisa um eletrocardiograma realizado em Natal. Isso se chama telediagnóstico e é prática médica absolutamente reconhecida. O médico perito, ao atuar como telemedicina, tem em mãos toda a documentação do paciente, exames laboratoriais, exames de imagem, relatórios médicos assistentes, histórico de internações, evolução da doença ao longo do tempo. Ele analisa, realiza teleconsulta, onde confirma dados diretamente com o paciente. A anamnese clínica, o exame físico, a avaliação dos exames complementares e demais documentos médicos são etapas do ato médico pericial. E quando o suporte documental é robusto, a distância geográfica não compromete em nada a qualidade técnica do laudo. Vale reforçar ainda que o STJ já pacificou. A jurisprudência é clara, o laudo médico oficial é dispensável na via judicial. A súmula 598 do STJ estabelece que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença por outros meios de prova. Quem alega tem que provar, não esquece. Ou seja, se até laudos particulares são aceitos judicialmente, imagine um laudo médico técnico emitido por médico especialista, fundamentado em documentação clínica completa, simplesmente porque o médico está em outro estado. Questionar esse laudo sem fundamento técnico é, no mínimo, desconhecer a legislação vigente. E isso tem consequências reais para quem precisa, e pode ser você. Você tem uma pergunta sobre esse assunto? Escreve aqui nos comentários, tá? Porque cada dúvida pode virar um novo vídeo e pode ajudar muitos militares na mesma situação que a sua. Mas agora, eu preciso te falar algo que vai além da legislação, algo que está por trás de tudo isso e que você, se você não entender, pode continuar perdendo dinheiro, mesmo tendo laudo na mão, mesmo tendo direito garantido. Não desista. O laudo emitido por telemedicina por médico regularmente habilitado, com base na documentação clínica completa, é válido sim e é amparado pela Resolução CFM 2314 de 2022, pela legislação federal e pela jurisprudência do STJ. O STJ entende que não é necessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial do direito, desde que o juiz considere suficiente a prova que a doença grave está adequadamente demonstrada por outros meios de evidência. Se necessário, vá à via judicial, a lei está do seu lado. Você serviu o Brasil, a lei criou a isenção do imposto de renda exatamente para proteger quem enfrenta uma doença grave. E a telemedicina abriu as portas para que peritos qualificados alcancem militares em qualquer canto do Brasil. Não deixe a burocracia mal fundamentada de tirar um direito que já é seu. Procure um advogado especializado, reúna sua documentação e faça valer o que a lei garante. Se esse vídeo foi útil, compartilha, deixe o like, se inscreva no canal. Nos vemos no próximo.